Roberto Firmino pode ser o novo 9 do Palmeiras, Botafogo está em negociações com o técnico Tite e Flamengo fica mais próximo do meia Jorginho. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola. O atacante inglês Marcus Rashford está de clube novo. Ele já tinha interesse em deixar o Manchester United e agora, nesse final de semana, o seu desejo acabou sendo concluído. Rashford foi transferido para o Aston Villa, time que inclusive está na disputa da Liga dos Campeões e já garantido de maneira direta nas oitavas de final. Ele chega para o Aston Villa, a princípio, por empréstimo até o final da temporada. Depois, se o Aston Villa quiser comprá-lo, tê-lo em definitivo, vão ter que pagar por volta de 40 milhões de libras. O Manchester United ainda vai ajudar a pagar o salário do Rashford até o final desse empréstimo, mas o percentual ficou dividido da seguinte maneira: 75% será pago pelo Aston Villa e aí os outros 25% pelo United. Rashford tinha até então 7 gols e 3 assistências em 24 jogos nessa temporada pelo Manchester United. Agora ele chega ao Aston Villa, já foi até apresentado, rede social do clube já tem foto dele com a camisa e tudo. O Al Nassr fez uma proposta tentadora para tentar contratar um outro atacante português para jogar com o Cristiano Ronaldo. Segundo informação do portal italiano Tutto Sport, eles fizeram uma proposta de 100 milhões de euros por Rafael Leão, atacante do Milan. O jogador de 25 anos está em alta em mais uma temporada, com 8 gols e 7 assistências em 30 jogos até o momento. Jogador de muita velocidade. Porém, apesar do Al Nassr ter oferecido 100 milhões de euros por Rafael Leão, o Milan recusou a proposta. Ele tem contrato até 2028 com os italianos e é considerado uma peça fundamental da equipe. Lembrando que o Al Nassr ofereceu agora 100 milhões de euros pelo Rafael Leão, mas já tinham pago 77 milhões de euros nessa janela aqui por John Duran, atacante que estava no Aston Villa. Então isso mostra que cada vez mais os times sauditas vão tentar nivelar propostas que já vinham sendo feitas no passado por equipes de grande porte do futebol europeu. E o Sérgio Ramos está fechado já com a sua nova equipe. Livre no mercado desde julho do ano passado, quando ele não permaneceu no Sevilla da Espanha, agora o zagueiro de 38 anos vai jogar no futebol mexicano. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, ele já assinou um contrato com o Monterrey. Houveram até algumas conversas para que Sérgio Ramos viesse para o futebol brasileiro, mas no fim os Rayados levaram a melhor e vão em breve oficializar a contratação de um jogador que foi extremamente vencedor no século XXI. Indo para o futebol brasileiro, o Grêmio está perto da contratação de um novo atacante. Jogador que tem brilhado na MLS e tem sido convocado para a seleção do Uruguai. Esse jogador é o Christian Oliveira, atacante do Los Angeles FC dos Estados Unidos, que tem só 22 anos, atacante de lado de campo. Segundo informação do programa Polideportivo do Uruguai, o Grêmio está avançando pela contratação do Oliveira, mas os valores ainda não foram revelados. Ele acabou chamando a atenção da equipe gaúcha após os seus números na última temporada, quando ele marcou 14 gols e deu 5 assistências em 35 jogos. Cauã Elias, mais um jogador formado pelo Fluminense, está a caminho do futebol europeu. O Flu está nesse momento, segundo informação do Vitor Lessa, fechando a venda do atacante de 18 anos para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então o Shakhtar terá agora mais um brasileiro no seu elenco. O Flu está vendendo o Cauã por 17 milhões de euros fixos e haverá ainda a possibilidade de mais 2 milhões de euros em bônus. O Shakhtar vai comprar 90% dos direitos econômicos do Cauã Elias. O Fluminense ainda vai manter 10% do passe dele, visando uma futura venda. Ele tem 3 jogos nesse ano de 2025 e marcou um gol. Acabou sendo muito importante na temporada de 2024, quando fez gols no momento em que John Kennedy e Germancano viviam períodos de seca. E no fim, foram com alguns dos gols de Cauã Elias que o Fluminense não foi rebaixado na última temporada. Após perder a Supercopa do Brasil para a equipe do Flamengo, o Botafogo volta às suas atenções no mercado pela contratação de um novo treinador. E o Botafogo está em negociações, simplesmente, com o ex-técnico da seleção brasileira, Tite, que está livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi mandado embora do Flamengo. O treinador de 63 anos tinha dentro dos seus planos ter a chance de trabalhar no futebol europeu, mas as
Propostas que ele esperava acabaram nunca chegando. O Tite tem 63 anos, o Brasil já fez um trabalho muito bem consolidado e vitorioso. No Corinthians, foi bem também treinando o Internacional. Talvez ele no Botafogo possa vir a fazer um bom trabalho, porque o Tite é aquilo. Muita gente não gostava dele na seleção, acham que ele não é um técnico para de repente ter uma carreira na Europa, mas para nível de Brasil não tem para onde fugir. O Tite sim é acima da média. Lembrando que a informação do interesse e a negociação do Botafogo com o técnico Tite foi divulgada pelo canal do Medeiros. Visando o Super Mundial, o Flamengo tem negociações mais do que avançadas para contratar o meio-campo Jorginho. Brasileiro, naturalizado italiano de 33 anos, que está agora nos seus últimos meses de contrato com o Arsenal. Segundo informação do jornalista Ruud Gullit, o Flamengo já acertou um pré-contrato com o Jorginho. Ele vai jogar agora até o final da temporada no Arsenal e depois a custo zero vai chegar na equipe do Flamengo e vai ter no Mengão um contrato de 3 anos. Ele não é um titular assim absoluto no Arsenal, mas ele tem jogado com frequência. São 20 jogos na temporada e 1 gol marcado. Jogador que para nível de Brasil também muito acima da média. Não vamos nos esquecer que hoje ele pode ser um jogador de rodízio no Arsenal, mas já foi jogador importantíssimo para a seleção italiana e também no Chelsea, na temporada em que o Chelsea foi campeão da Champions. O Palmeiras tem interesse em mais um jogador do Internacional. Após demonstrar interesse na contratação do atacante Wanderson, agora o time alviverde tem interesse na contratação do zagueiro Vitão, que, por sinal, muitos não sabem, mas foi revelado na base do Palmeiras. É que aí o Palmeiras pegou, vendeu ele para o Shakhtar e aí depois do Shakhtar que ele foi para o Inter, sendo hoje um dos zagueiros referências do futebol brasileiro, porque é jovem, jogador de força, boa visão de jogo. Enfim, segundo informação do nosso palestra, o Palmeiras tem interesse na contratação do zagueiro de 25 anos, porém o Internacional hoje não pensa em negociá-lo. Há algumas semanas o Flamengo também tinha tentado contratar o Vitão, mas o Inter estava pedindo naquela oportunidade de pagamento de 10 milhões de euros, mais um perdão de uma dívida que o Inter tem com o Flamengo no valor de 4 milhões de euros. O Inter sabe que numa eventual negociação pelo Vitão, o Palmeiras ia querer abater algumas dívidas que o Inter tem com o Palmeiras, referente ao meia Bruno Tabata e o atacante Wesley. O Inter nesse momento não está disposto a arcar com essas responsabilidades, e então não pensa em vender o Vitão para o Palmeiras. Falando ainda em Palmeiras, segue a saga do Verdão no mercado para tentar contratar um camisa 9 para o ano do Super Mundial. Esse segue sendo o grande objetivo do Abel Ferreira e também o grande objetivo da torcida: ter um 9 de peso. Agora a informação do portal Fala Porco é de que a Leila Pereira tem como um grande interesse a contratação de Roberto Firmino, ex-seleção brasileira, ex-Liverpool, que hoje está no Al-Ahly da Arábia Saudita. E agora, em meio a esse interesse da Leila no Roberto Firmino, sai a informação do jornalista Santi Aouna lá na Europa, que garante que Roberto Firmino pode deixar a Arábia Saudita antes do fechamento da janela de transferências. Ele tem contrato até 2026, mas, para falar a verdade, a passagem dele pela Arábia Saudita não tem sido exatamente o que se esperava, principalmente o começo dele por lá acabou sendo muito difícil, até porque o Firmino acabou passando por alguns dramas pessoais, como até o triste falecimento do seu pai. Ele tem nessa temporada 8 gols e 4 assistências em 24 jogos. O Palmeiras precisando de um novo atacante, um camisa 9, vê agora esse interesse da Leila no Firmino. Interesse que, segundo o portal Fala Porco, já existe desde quando a Leila Pereira foi chefe de delegação da seleção brasileira. E aí é aquilo, o Firmino é um jogador que tem vasta experiência internacional disputando Premier League, Liga dos Campeões, Bundesliga. Um cara desse vindo para o futebol brasileiro, ele deita, faz gol do jeito que quer. O que, claro, vai mandar na negociação eventualmente a questão financeira. Hoje o Firmino ganha por volta de 9 milhões de reais por mês lá no Al-Ahly. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi só o primeiro dessa segunda, primeiro vídeo da semana também. Se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e que seja uma ótima semana, extremamente abençoada. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!